Graça e paz, meus queridos irmãos, sejam muito bem-vindos nessa manhã, o dia do Senhor, o dia que o Senhor fez para que nós pudéssemos louvar o seu santo nome, e estarmos juntos mais uma vez, louvando o seu nome, estudando a sua palavra e o adorando em forma de culto. Onde quer que estejamos, que nesse dia, mais uma vez, estejamos concentrados, em sintonia com o Senhor nosso Deus. Então, nós queremos dar as boas-vindas a todos os irmãos que nesta hora estão reunidos e unidos para que possamos estudar a Palavra de Deus em escola bíblica dominical. Então, seja muito bem-vindo e que Deus abençoe nossas vidas nessa caminhada de estudo da Palavra de Deus neste momento. Antes de começarmos o nosso estudo, eu quero reforçar aqui para a nossa amada igreja, aqueles que nos ouvem nesse momento e nos veem, a necessidade de continuarmos firmes, perseverantes em oração. E alguns motivos eu quero listar aqui para os irmãos, antes de nós iniciarmos o nosso estudo. Quero pedir oração pelo nosso irmão José Matias, bem como outros que estão em situação parecida, de enfermidades. Então vamos continuar intercedendo e lembrando do nosso querido irmão José Matias. Quero também pedir oração por conforto àqueles que têm perdido seus parentes, né, esses dias. Então vamos continuar dando uma palavra de ânimo, de conforto, ao coração desses queridos irmãos que certamente têm sofrido com a perda dos seus entes queridos. Quero também continuar pedindo oração por aqueles que precisam de cuidados especiais. Nesses dias de confinamento, nós temos aqueles irmãos que precisam de um olhar mais apropriado da nossa parte, com mais atenção, com mais recomendações bem específica para aqueles queridos irmãos que assim precisam. Devemos também orar, irmãos, para que Deus abrevie o tempo de voltarmos a congregarmos na casa de Deus, fisicamente juntos. Isso é muito bom para todos nós. Muita saudade, todos nós estamos sentindo pela falta de estarmos juntos e congregando fisicamente na casa do Senhor, no templo, na igreja do Senhor. Também devemos estar orando pela nossa congregação do N6, para que Deus possa fortalecer, abençoar e ajudar os irmãos para que permaneçam firmes na fé, perseverando na palavra, orando e esperando em Deus, assim como todos nós também estamos aqui na sede, todos nós estamos imbuídos nesse movimento de reserva, de espera, para que essa situação passe logo, né? E aí nós possamos voltar ao nosso congregar de forma normal. Então, oremos pela nossa congregação. Vamos continuar orando pelas autoridades constituídas, né? Sobretudo aquelas que estão envolvidas diretamente com a área da saúde, os médicos, enfermeiros, técnicos e todas as equipes que apoiam nesse trabalho de prevenção e de trato e cuidado das pessoas que estão sendo vítimas pela Covid-19 nesse momento. Então, continuemos orando, irmãos, pelas autoridades, por todo um trabalho que visa salvar vidas. Não esqueçamos disso. Oremos também pelos desempregados. É importante que nesse período nós também estejamos orando por essas pessoas que estão passando por necessidade, perderam os seus empregos. Outros estão em situação, digamos assim, desesperadora de certa forma, certo? Oremos pelas classes, né, da Escola Bíblica Dominical, que mesmo virtualmente tem acontecido reuniões. Então vamos orar, meus irmãos, pelos novos membros da igreja, vamos orar pelos ministérios, ministério de adolescentes aí na liderança do casal Glênio e Lilian, que estão aí sempre fazendo atividades para os nossos adolescentes. Vamos orar pelo departamento infantil, a irmã Wanda também tem se preocupado muito também com essa questão do departamento infantil aí. Oremos pela SAF, o trabalho da SAF em oração, por videoconferências.
Vamos orar pela sociedade, as sociedades internas da nossa igreja, os ministérios, pelo conselho, pela junta diaconal, pelo trabalho de ação social e misericórdia da igreja. Temos um grupo de irmãos aí também que estão imbuídos nessa tarefa de socorrer os necessitados, os carentes, levando marmitas e dando outros tipos de assistência social, que é bastante importante nesse período de confinamento e de dificuldades que todos nós estamos passando. Nós queremos também agradecer a Deus, porque Deus tem dado condições para que uma equipe de irmãos nos tenha nos oferecido nesse momento atípico apoio e suporte técnico para que nós pudéssemos estar aqui transmitindo alguma palavra, uma mensagem para o coração da nossa igreja, certo? Nossa igreja local. Então nós agradecemos a Deus por todo o suporte técnico que temos recebido de diversos irmãos, incluindo também o Ministério de Divulgação da nossa igreja. Então sigamos, irmãos, orando por todos, para que juntos possamos, unidos, continuarmos em oração e com o coração esperançoso de que em breve Deus nos levará de volta para congregarmos juntos fisicamente no templo, na casa de Deus. Então, que Deus nos abençoe e não esqueçamos de orar por esses motivos que nós citamos e por outros que são por demais necessários. Bem, agora nós vamos estudar a palavra de Deus, né? Reservamos esse momento para que nós pudéssemos juntos, mais uma vez, estarmos estudando a palavra do Senhor. E eu quero convidar você, que é membro da igreja, e você que nos acompanha, a seguir conosco numa série de estudos que nós temos ministrados relacionados aos ídolos do coração. Então, um tema que nós temos trabalhado ao longo desse ano com a nossa igreja, a primeira igreja presbiteriana de Petrolina, e Deus muito tem nos ajudado e nos instruído nas lições da palavra de Deus com essa temática geral. E eu quero que você, nesta manhã, esteja concentrado para que juntos possamos, mais uma vez, dar seguimento a essa série de estudos com o título Os Ídolos do Coração. Esta manhã nós vamos estudar com você sobre a vaidade. Nós vamos usar como texto básico da palavra do Senhor, né? Eu convido você a abrir comigo a Bíblia e nós vamos ler a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12. Nós vamos ler os versos de 1 a 10. Você pode nos acompanhar nesta leitura bíblica. Nos fala sobre as visões e revelações do Senhor. Então, 2 Coríntios, capítulo 12, de 1 a 10. Escute o que diz a palavra do Senhor para nós. Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado até ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus o sabe. E sei que o tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei, Deus o sabe, foi arrebatado para o paraíso, ao paraíso, e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriarei, porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Pois se eu vier a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade, mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo mais do que em mim vê ou de mim ouve. Verso 7. E para que não me esbofeteasse com a grandeza das revelações, ou melhor dizendo, e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Então ele me disse: a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade,
pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. E o verso 10 diz assim, irmãos: pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando sou fraco, então é que sou forte. Eu quero convidar você para nós, nesse momento, orarmos. Vamos ter um momento de oração, irmãos. Depois vamos dar seguimento ao estudo da Palavra de Deus. Vamos nos apresentar a Deus em oração agora. Senhor, nosso Deus, obrigado, Deus, por esse momento que temos a chance e a oportunidade de estudarmos a Tua Palavra. Obrigado pela luz desse dia, por mais uma semana que se inicia, pela força, a companhia e a direção que o Senhor está nos dando como povo do Senhor nesse momento atípico que todos nós estamos passando. Pedimos, Deus, o Teu perdão e a Tua misericórdia sobre as nossas vidas. Perdoa, Deus, nossos pecados, nossas iniquidades, a fim de que, meu Senhor, nos achemos dignos de, neste momento, ouvirmos a Tua palavra, ouvirmos a Tua voz através dos Teus ensinos. Abençoa cada irmão e irmã da nossa igreja e outros irmãos que não congregam conosco, mas que nesta hora têm a oportunidade de nos acompanhar nesse estudo. Ó Deus, que o nosso coração possa estar disponível para ouvirmos os Teus ensinos e a Tua palavra nesse momento. Ajuda-nos, nos orienta, nos guarda e abençoa o coração do Teu povo, que nesta hora está disponível para aprender os Teus ensinos. Nós oramos mais uma vez, pedimos a Tua direção e a Tua bênção sobre toda a Tua igreja e todos aqueles que nos assistem nesse momento, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Então, meus irmãos, essa manhã nós vamos estudar sobre a vaidade como sendo um dos ídolos do nosso coração. Pedimos a você que preste atenção, que a palavra de Deus constantemente nos exorta em relação a esse assunto. Vejam bem, a título de introdução do nosso estudo essa manhã, alguém já disse que uma das coisas mais difíceis que existem, ou que existiu para Moisés, foi o fato de Moisés, não foi o fato de Moisés ter conduzido o povo na saída do Egito, mas foi tirar o Egito do coração do povo. Esta foi a tarefa mais difícil, como já disse alguém. A tarefa mais difícil para o líder Moisés não foi tirar o povo do Egito, mas foi tirar o Egito do coração do povo. Eu lembro de uma frase sempre dita pelo meu professor de História da Igreja no seminário. Ele dizia assim, que nós muitas vezes tiramos o matuto da roça, mas a roça não sai do matuto. Essa é uma realidade prática que nós observamos. Irmãos, quando o assunto é vaidade como um dos ídolos do nosso coração, nós não podemos esquecer que tudo aquilo que ocupa o lugar de Deus em nossas vidas se constitui uma idolatria. Já pensou nisso? Às vezes nós temos um conceito muito resumido ou exclusivo do que seja idolatria. Mas o termo idolatria vai muito mais além do que a visão concisa que muitas vezes nós queremos dar a este ensino. Então, idolatria tem a ver com tudo aquilo que nós colocamos no lugar de Deus, em nosso coração. Olha, irmãos, quando Paulo vai escrever essa carta, ou escreve essa carta à igreja de Corinto, Paulo usa como um dos focos principais exortar a igreja de Corinto a fugir da idolatria, a sair de tudo aquilo que poderia levar aquela igreja a colocar outras coisas no lugar de Deus em sua vida ou no seu coração. Isso é importante nós atentarmos para esse ensino do apóstolo Paulo. Por quê?
Porque todos nós, conforme nos diz a Bíblia, estamos inclinados, individualmente ou coletivamente, a vez por outra, colocarmos muitas coisas no lugar de Deus em nossas vidas. E aí nos tornamos, na vida prática, por que não dizer idólatras também. Então, a vaidade é também, irmãos, um dos resultados do pecado do nosso coração. E a vaidade, vez por outra, ela tem se tornado um ídolo dentro do nosso coração, que precisamos estarmos atentos a isto. Então, quando Paulo escreve a sua epístola aos Coríntios, ele tem como propósito, como objetivo, exortar aquela igreja para que ela tomasse cuidado com relação à prática da idolatria também. João Calvino, reformador de Genebra, ele chega a dizer, irmãos, que o coração do homem é uma fábrica de ídolos. Isso é verdade. O coração do homem é uma fábrica de ídolos. E a vaidade, irmãos, é um dos ídolos do coração do homem, do coração humano. Então, à luz desse contexto, nós temos que aprender o que Deus nos ensina em relação a este assunto, pela boca do apóstolo Paulo, e como Deus nos direciona para que este pecado chamado vaidade não se torne senhor do nosso coração. Por isso que, à luz desse texto, nós precisamos analisar o que Paulo nos ensina sobre a vaidade. E você tem que estar atento a esse ensino da palavra de Deus nesse momento. Veja, irmãos, o texto mostra a glória do apóstolo Paulo aqui. Paulo foi um apóstolo que a gente pode dizer assim, um privilegiado e de destaque em relação aos demais. O texto se inicia dizendo assim: se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei a visões, e revelações do Senhor. Então o texto aqui nos fala, irmãos, que Paulo foi um apóstolo que teve visões e revelações, talvez o único que tenha passado por essas experiências que outros não passaram. Ele diz, olha, visões e revelações me foi dado da parte do Senhor. Então, Paulo é aquele que ele, na sua vida, se alterna de visões, revelações, de glória que ele viu da parte de Deus, mas também, ao mesmo tempo, teve uma vida de sofrimento. Então, o texto aqui nos fala sobre revelações e sobre visões. Ao mesmo tempo, Paulo era aquele apóstolo que sofreu muito em função da sua fé e da sua missão de anunciar o reino de Deus no contexto e na sua época. Então, essa expressão visões e revelações, você pode dizer, pastor, mas o que é isso? Muito claro, a palavra de Deus nos fala o que é isso. Essas duas expressões, o que significam na palavra de Deus. Eu quero que você preste atenção em relação a visões, porque tanto essas visões como as revelações, elas poderiam colocar Paulo numa situação de alguém privilegiado, no sentido de dizer, olha, eu tenho motivos suficientes para me destacar em relação a vocês. E a partir de então, Paulo ser um indivíduo vaidoso, vaidoso. Ele poderia dizer, olha, eu tenho razões para isso, eu fui o único que recebi visões e revelações da parte de Deus que nenhum de vocês receberam. Então, eu tenho um respaldo suficiente para cultivar, digamos assim, esse tipo de vaidade na minha vida. Mas nós não encontramos essa postura de vaidade na sua vida, de altivez. Nós não encontramos. E quando a Bíblia vai apresentar esses dois termos, visões e revelações, a Bíblia vai mostrar para nós o que significa isso. Veja, irmãos,
As visões são ocasiões que Deus mostrou para o apóstolo Paulo durante o seu ministério, a fim de que Paulo pudesse estar inteirado do que ia acontecer no âmbito da fé e na expansão do cristianismo. Então, Paulo teve essas visões da parte de Deus, o que ia acontecendo gradativamente para que Paulo pudesse se preparar, entendesse que eram as manifestações da parte de Deus, o capacitando para exercer a sua função ministerial, missionária e de assistência à igreja do Senhor naqueles dias que não eram fáceis. Então você pode ver que essas visões elas estão respaldadas em situações que de fato aconteceram. Você pode consultar Atos capítulo 9, no versículo 12, que diz assim: e numa visão viu entrar um homem chamado Ananias, e impôs-lhes as mãos para recuperar-se a vista. Aí você pode também consultar mais um pouco no livro de Atos dos Apóstolos, que foi o texto que nós acabamos de ler, Atos capítulo 9, versículo 12. Você pode também encontrar aqui na palavra do Senhor outras situações em que Paulo também fala dessas visões que ele recebe da parte de Deus. Veja aí, Atos capítulo 16, verso de número 10, 9 e 10 diz assim: à noite Paulo teve uma visão, na qual um homem da Macedônia estava em pé e lhes rogava, dizendo: passe a Macedônia e ajuda-nos. O verso 10, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuraram partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Então, esses dois textos, somados a muitos outros textos, capítulo 18, verso 9, também nós encontramos aí, certa noite Paulo teve uma visão, em que o Senhor lhe disse: não tenha medo, pelo contrário, fale e não te cales. Então, Paulo teve essas visões do direcionamento de Deus, como ele agia no âmbito da fé, o que ele deveria fazer. Então, nessas diversas visões foi para que Paulo pudesse ser encorajado a manter a sua fé viva, com coragem e cumprir a sua missão. Então, Paulo é aquele que recebe essas visões somadas a muitas outras. E revelação, pastor? O que a Bíblia nos fala a respeito desse termo revelação? Então é bom também nós sabermos que o apóstolo Paulo, aqui nesse texto, ele vai também falar dessa expressão revelações. O que são essas revelações? Eu quero que você preste atenção também. Na palavra de Deus aqui há uma explicação em relação a isso. Gálatas capítulo 1, verso de número 12. A palavra de Deus nos diz assim: porque eu não recebi nem o aprendi de homem algum, mas mediante a revelação do Senhor Jesus Cristo. Então, tudo que Paulo ensinou no seu ministério, ele respalda aqui, ele diz: olha, o que eu tenho ensinado para vocês são frutos da revelação de Cristo para com a minha vida. Então, o termo revelação aqui, irmãos, vai seguindo justamente essa direção aqui. Nós observamos também aqui, ainda no capítulo 2 de Gálatas, no verso 2, Paulo diz assim: subi em obediência a uma revelação e lhes pus o evangelho que prego entre os gentios, mas em particular aos que pareciam de maior influência, para que de algum modo não ocorra ou não ocorre ou ter corrido em vão. Seguindo mais um pouco, nós observamos no capítulo 3, no verso 3, diz assim: sois assim insensatos, que tendo começado no Espírito, estejais agora vos aperfeiçoando na carne? É uma pergunta que o apóstolo Paulo faz. Ou melhor, Efésios capítulo 3, versículo de número 3, diz assim: pois segundo a revelação que me foi dado, conheceu o mistério, conforme escrevi há pouco, resumidamente. Então, essas passagens bíblicas, irmãos, elas vão dizer
o que eram essas visões e revelações que o apóstolo Paulo recebeu aqui nesse texto, que de alguma forma poderia alimentar nele o espírito de vaidade. O espírito de vaidade. Ora, irmãos, essas revelações e visões, elas são praticamente exclusivas e específicas no ministério e na vida do apóstolo Paulo. Certo? Então, Paulo, aqui nesse texto, ele nos mostra que essas revelações e visões poderiam ser, a princípio, motivos pelos quais ele pudesse alimentar a vaidade no seu coração, a altivez, o destaque em relação aos demais apóstolos, né? Então, nós sabemos disso. Prosseguindo no nosso estudo, na nossa lição, veja, irmãos, nós observamos que a vaidade, ela resulta de nossa natureza. É um pecado da natureza humana. Paulo, mesmo tendo sido convertido por aquele encontro que ele teve com o Senhor Jesus Cristo na estrada de Damasco, a partir da sua conversão, ele não ficou isento de pecar, de falhar. Assim como nós, como eu e você. Todos os dias nós ofendemos a Deus, nós pecamos. Por quê? Porque o pecado jaz em nossas vidas. Nós ainda carregamos a natureza pecaminosa. E Paulo, quando escreve a sua carta ao seu filho na fé, Timóteo, ele se considera como o principal dos pecadores. Então, quando o assunto é vaidade, nós observamos que a vaidade, ela está no coração do homem. Se Paulo, com aqueles privilégios que ele recebeu de visões, de revelações da parte de Deus, ele chegou a declarar que de fato ele era o principal dos pecadores, imaginemos nós, meus irmãos. Então a conversão, ela não nos garante que nós, vez por outra, não venham, como se diz, revelar as vaidades que estão dentro do nosso coração. Por quê? Em função da natureza pecaminosa que ainda carregamos. Até que Cristo volte e promova a ressurreição e nos dê um corpo glorioso, incorruptível, nós sempre vamos estar sujeitos às vaidades do nosso coração. Sempre vamos estar sujeitos a cultivar esse ídolo chamado vaidade em nossos corações. Isso é possível, isso é possível. Por que isso é possível? Porque o pecado, ele vai continuar nos assediando dia após dia. O pecado, irmãos, ele nos assedia tenazmente. O que significa tenazmente? A palavra tenazmente aqui, irmãos, faz referência e nos faz lembrar ao tenaz, aquela colazinha que nós compramos, né? Dentro do material escolar, nós compramos a cola tenaz. Eu lembro muito bem disso. Então, o tenaz é aquilo que é uma cola. Então, o pecado, irmãos, é aquilo que se apega a nós, como um peso. E aquilo nos faz andarmos assim penosamente em muitas situações. Porque esse pecado, ele é justamente aquela cola que está em nós, que causa sofrimentos, conflitos espirituais. Então, o texto nos diz aqui em Hebreus, no capítulo 12, no verso 1, que o pecado nos assedia tenazmente, cola em nós. Isso se torna um peso para a nossa alma. Essa é uma realidade que nós observamos na palavra de Deus. Então, mediante essa situação de observarmos que, mesmo uma vez crentes em Cristo Jesus, e que o pecado ele cola em nós tenazmente, nós temos que ter cuidado para que, por mais que tenhamos a natureza inclinada para a vaidade, por mais que saibamos que o pecado é como uma cola que não desgruda de nós, nós temos que andarmos em vigilância. A palavra de Deus nos ensina essa realidade, meus queridos irmãos. Nós temos que ter cuidado para não alimentar a vanglória, a ostentação em nossas vidas. Esse é o primeiro cuidado que precisamos ter. O segundo, nós temos que não alimentar aquilo que não é importante
para as nossas vidas. Cuidemos, irmãos, para que as futilidades não ocupem o lugar da nossa vida que deve ser dado a Deus. Veja, Jesus Cristo nos exorta, lá em Mateus, no capítulo 6, no versículo 33. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Então, cuidemos, irmãos, para que a futilidade não esgote, não tome muito nosso tempo. Se possível, não adquira tempo nenhum em nossas vidas. Esse é um compromisso que nós devemos ter, em estar vigilantes em relação ao uso do nosso tempo. Aliás, Paulo fala sobre isso, né, irmãos? Que nós precisamos remir o tempo porque os dias são maus. Desde a queda até os dias atuais, até que Cristo volte, os dias serão maus. E nós precisamos andarmos como sábios, remindo o tempo, porque de fato os dias são maus. Temos a assistência de Deus, do Espírito Santo do Senhor, da sua misericórdia, do seu perdão, mas os dias continuarão sendo maus. Por isso que nós precisamos, irmãos, estarmos constantemente vigiando o nosso coração. Então, Paulo, ele tinha razões suficientes, irmãos, para alimentar a vaidade no seu coração. Mas Deus é tão bom que, apesar de Paulo ter tido aquelas revelações, né, e visões, né, e poderia ele se destacar em relação aos demais, Deus, pela sua bondade, colocou uma válvula de controle, um espinho na carne de Paulo, para que Paulo não vivesse se exaltando. Isso é muito importante. O verso de número 7 nos diz assim: para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Coisa interessante, irmãos. Paulo, ele era um grande pregador da palavra de Deus, cheio de poder, um homem de notável conhecimento. Ele era cidadão romano, um grande líder em Israel, podemos dizer assim, na sua obra missionária, de evangelização, de pregação teológica. Paulo era um homem crente, mas por natureza ele era um pecador. Então Deus bondosamente, ele coloca, irmãos, aqui esse espinho na carne de Paulo, para que Paulo não caísse na vaidade da autoexaltação. E que coisa importante isso aqui. E esse é um ensino para mim e para você. Muitas vezes, meus irmãos, Deus coloca alguns espinhos em nossas vidas e não tira esse espinho, porque é uma forma que ele tem de controlar em nós ídolos que muitas vezes querem tomar conta do nosso coração. Sabiamente, Deus sabe o que faz. Paulo, por diversas vezes, orou a Deus: Senhor, tira de mim esse espinho. Mas a resposta de Deus sempre foi para o apóstolo Paulo: Paulo, a minha graça te basta. Então aqui nós já vamos aprendendo lições práticas em relação a essa experiência do apóstolo Paulo. Ele tinha tudo para ser uma pessoa envaidecida, mas Deus bondosamente coloca algo que vai conter essa vaidade no coração do apóstolo Paulo. E eu e você devemos aprender com isso. Se atualmente nós estamos sofrendo alguma situação, certo? E nós não conseguimos ficar livres dessa situação, quem sabe se não é um espinho da carne que Deus coloca como controle em nossas vidas, a fim de que não vivamos ou não venhamos cair na vaidade, de tal forma que essa vaidade venha se tornar um ídolo para o nosso coração. Veja, irmãos, nos dias do apóstolo Paulo, era muito comum os homens, sobretudo os imperadores romanos, certo? Alimentar a ideia do status divinos. Status divinos. Ser uma pessoa venerada,
adorada, em destaque. Era comum no Império Romano os imperadores quererem ser pessoas assim, de destaque, serem pessoas de adoração, de alto, como se diz, uma auto-vaidade tomava conta do coração dos imperadores. Não é diferente nos dias atuais. Muitos líderes políticos querem ser assim, exaltados, reconhecidos, adorados pela sua nação. Os países socialistas, comunistas, têm muito isso. As pessoas veneram o seu grande líder como se fosse um divino, um Deus. O que ele fala é tudo para eles. Irmãos, se a vaidade ela toma conta do coração da liderança política secular, do lado religioso não é diferente também. E aí a Bíblia nos fala, irmãos, de situações de pessoas que também, e seres também, foram seduzidos pela vaidade. E aí nós fizemos aqui, como forma final de estudo da nossa palavra esta manhã, fizemos uma pequena cronologia da vaidade. Pequena cronologia da vaidade. E nessa cronologia, a primeira coisa que nós destacamos é que a vaidade, ela é um pecado angelical. Quando nós estudamos a Bíblia sobre a queda de Lúcifer, que foi anjo de luz, ou era portador de luz, a Bíblia nos diz, quando lemos Isaías capítulo 14, versos de 12 a 14, nós observamos ali que Lúcifer, ele era um anjo de luz. E qual foi o pecado de Lúcifer? Qual foi a vaidade dele? Foi exatamente querer ser igual a Deus. Ser igual a Deus. Então, Isaías, ele trata neste capítulo aqui, irmãos, falando sobre a beleza no início desse anjo, desse ser angelical, no início antes da queda. Mas qual foi o problema, o motivo da queda de Lúcifer, que o transformou no ser que ele é? Um anjo mau. Justamente a vaidade do seu coração. Ele quis ser igual a Deus. Então, nessa cronologia da vaidade, nós lembramos de Lúcifer, como ser angelical que trouxe essa ideia de vaidade, de querer ser semelhante ao Altíssimo, semelhante a Deus. A segunda que nós observamos está o que a gente chama na condição de vaidade paradisíaca. Novamente aqui, irmãos, nós observamos a influência de Lúcifer, de Satanás, para seduzir nossa primeira mãe Eva e nosso primeiro pai Adão. Então Satanás sugere para os nossos primeiros pais: ora, se vocês não comerem dessa fruta a qual Deus proibiu, vocês não serão conhecedores do bem e do mal como Deus é. Então nós observamos aqui, irmãos, que a segunda vaidade ela é paradisíaca. Ela aconteceu lá no paraíso. Certo? Então os nossos primeiros pais, eles foram iludidos por um domínio sugerido por parte do diabo, um domínio ilimitado. Olha, vocês serão conhecedores do bem e do mal. A vaidade, irmãos, levou Adão e Eva a quererem conhecer isso. Puxa, sermos conhecedores do bem e do mal, como o Senhor é, como Deus é, isso é maravilhoso. Essa é a segunda sugestão do diabo. O diabo sugere, irmãos, para que nós tenhamos aquilo que só pertence a Deus. Só Deus é conhecedor do bem e do mal, na sua amplitude.
Então essa foi a segunda sugestão que o diabo deu para os nossos primeiros pais. Geralmente, irmãos, as grandes mentiras, elas são responsáveis por ilusões que nos levam à morte. Muitas pessoas têm suas vidas ceifadas justamente porque são iludidas. Não percebem que ali estão os insuflos do diabo para que a pessoa perca o norte da sua vida e até pague com a sua própria vida. Foi o que aconteceu com os nossos primeiros pais. Eles foram iludidos, meus irmãos. Então, se Ezequiel nos apresenta o diabo como um ser incrível de beleza, né? Melhor dizendo, lá em Ezequiel capítulo 28, a partir do verso 11, Isaías aqui também chega a nos apresentar Satanás como sendo aquele ser que desafia a Deus e que leva esse desafio também para o Jardim do Éden, para aquele contexto de vaidade paradisíaca, ali dentro do paraíso. Terceira vaidade que nós observamos, irmãos, como a cronologia da vaidade, dentro do assunto que nós estamos conversando agora esta manhã, é a vaidade social. Isso nós observamos ao longo do tempo. Veja, irmãos, que quando as nações foram se multiplicando no primeiro mundo, a Bíblia diz claramente que os homens começaram a casar-se e darem-se em casamento, as pessoas, naquele primeiro mundo, no mundo da época de Noé. Então, vários tipos de vaidades foram crescendo no coração das nações a partir daquele primeiro mundo. O estrelato, lembra? Vocês lembram lá de Gênesis capítulo 11, na construção da Torre de Babel? Vamos construir, vamos ficar aqui, para que o nosso nome seja destaque. Então, irmãos, a vaidade, ela mexe com os diversos segmentos da sociedade, do mundo antigo, e por que não dizer do mundo atual? O estrelato, a cobiça dos olhos. A Bíblia nos diz, irmãos, em Gênesis capítulo 6, que eles começaram a casar e dar esse casamento. Bastava olhar, ver, gostar e querer tomar posse. Eu quero, desejo, logo posso. Alguém já disse que Freud fez essa interpretação. E Freud, analisando o comportamento da humanidade, ele chega a dizer que exatamente o desejo e o querer leva a pessoa à posse. Era esse tipo de comportamento que nós observamos lá em Gênesis, no capítulo 6. As pessoas casavam, davam-se em casamento e eram movidas pelo que eles observavam, pelo desejo de seus corações. De tal forma, irmãos, que a perversidade, a promiscuidade e o pecado aumentou e campeou grandemente naquele primeiro mundo. De tal forma que a Bíblia nos diz que Deus disse, olha, eu não suporto mais isso. A Bíblia nos diz claramente que Deus preparou o dilúvio e trouxe destruição a toda a humanidade. Todos nós conhecemos a história. Tudo isso por quê? Por causa desses males, essas vaidades que tomaram conta do coração das pessoas ao longo do tempo. Primeiramente, na esfera angelical, segundo, na esfera paradisíaca, ali no paraíso, né? Nós observamos. Depois, numa vida social desenfreada, esquecendo as ordens e os mandamentos de Deus. E este último, irmãos, é uma grande realidade bem presente nos nossos dias. Então, a segunda coisa que nós queremos considerar dentro do nosso foco de estudo, aqui nesta manhã, que é a vaidade, a segunda e última coisa que eu quero considerar com você é que a vaidade é a mãe da soberba e da autossuficiência. Nós observamos isso. Deus queria que Paulo andasse pelo caminho da dependência dele, meus irmãos. É isso que nós encontramos nos versos aqui de 8 a 10, da segunda carta de Paulo aos Coríntios, do capítulo 12. O texto é claro em dizer, por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que me afastasse de mim esse tormento, esse espinho na minha carne.
Mas Deus me falou: Paulo, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza, de boa vontade, pois mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Que coisa boa, meus queridos irmãos. Deus dá graça aos humildes. Essa é uma expressão que Pedro nos faz lembrar no capítulo 5, no versículo 5 da sua primeira carta. Deus dá graça aos humildes. Então, irmãos, olha, se a vaidade ela é mãe da soberba e da autossuficiência, a humildade nos leva a uma condição de atrairmos para as nossas vidas a presença de Deus. Isso é a coisa mais importante. Esse é o remédio que vem da parte de Deus para que nós nos curemos de muitas vaidades que querem nos escravizar dia após dia. Deus dá graça àqueles que são humildes. Esta é a promessa da palavra de Deus. E eu quero concluir o meu comentário de estudo bíblico da escola dominical com o tema vaidade, levando você a pensar no seguinte: por mais que a vaidade seja um dos ídolos do coração humano, Deus tem o remédio para esta vaidade. Deus tem um remédio. Quais são os remédios? Olha, irmãos, em relação à vida do apóstolo Paulo, Deus colocou na vida do apóstolo Paulo não só situações de honras, de glória, de gozo pessoal, das visões que ele teve da presença de Deus e do direcionamento de Deus, mas Deus também colocou como remédio, como situação de suporte, de crescimento, de aprendizado, as aflições e os sofrimentos, as dificuldades. Talvez eu e você, nesse exato momento, não gostemos de ouvir isso. Pastor, poxa, quer dizer que para Deus curar essa minha vaidade, Ele tem que me colocar nessa situação de dor e de sofrimento? Por que não dizer? Sim, é possível que Deus faça isso. É possível. Porque muitas pessoas só conseguem se livrar de muitas vaidades e ídolos do seu coração quando Deus os coloca em situações exatamente assim. De sofrimento, de dor, de limitações, de grandes dificuldades em suas vidas. Por que que Deus faz isso? Por amor que Ele tem a mim e a você. Então, muitas vezes a cura de nossas doenças, elas estão relacionadas a remédios amargos da parte de Deus. E nem sempre os remédios doces que nós esperamos. Vocês lembram daquela ilustração que eu sempre conto para vocês vez por outra? Daquele manco e daquele cego, mártires do cristianismo dos primeiros séculos, que estavam sendo jogados na fogueira para morrer em função da sua fé no Senhor Jesus Cristo. E o coxo, o manco, disse para o cego: anime-se, irmão, daqui a pouco eu e você não seremos manco e nem cego, porque estaremos na presença de Deus. E esse é o remédio amargo de Deus que nos cura. Tá vendo, irmãos? Então, em muitas situações, Deus permite com que os remédios amargos sejam necessários em nossas vidas, para que Ele cure e arranque de nós muitas vaidades que estão dentro do nosso coração, que se tornam ídolos em nossas vidas. Então, Deus bondosamente Ele faz isso na minha e na sua vida. Então, o salmista chega também a dizer assim, concordando com essa nossa fala: foi-me bom ter passado por aflições, para que eu aprendesse a amar a tua lei e os teus ensinamentos. Que coisa maravilhosa. Então, caminhando para o final da nossa lição esta manhã, as aflições elas servem para quebrar o nosso orgulho. E aí, irmãos, nós queremos lembrar
do grande exemplo do rei Naamã. Lembra? General exército sírio. Ele, para ser curado, ele teve que mergulhar num rio que ele desprezava. Porque ele achava que os rios da sua terra, da Síria, eram melhores do que os rios de Israel, principalmente o rio Jordão, o qual ele foi direcionado por Deus para poder mergulhar e ser curado. Então, Naamã, irmão, só foi curado da sua lepra porque ele se humilhou. Quantas vezes nós não estamos numa situação de orgulho e aquele orgulho funciona como uma lepra em nossas vidas? E muitas vezes Deus nos coloca em situação para humilhar o nosso ser. E essa cura ela só se faz necessária se nós entendermos que o melhor para a minha vida não é o que eu acho, mas o que Deus tem para mim. Deus quer me curar pelas suas vias, não pelo que eu penso, pelo que eu acho. Então, quando Naamã entendeu isso, ele mergulhou 7 vezes no Rio Jordão e a Bíblia nos diz que ele saiu curado. Por quê? Porque ele repensou, resolveu se humilhar e obedecer à voz de Deus. E é linda a história. A cura de Naamã, irmãos, nos ensina o princípio da humildade, da dependência, da humilhação, para que sejamos novos, renovados pela presença de Deus e tenhamos uma postura diferente de agora em diante. Eu quero encerrar esse nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, levando você a pensar comigo no que diz o Salmo de número 66, nos versos de 18 a 20. Eu quero encerrar com essa leitura e depois orar com você, para que nosso estudo de Escola Bíblica Dominical, baseado nesse tema vaidade, possa nos ensinar muito nesse período em que estivemos juntos agora. Salmo 66, versos de 18 a 20 é a leitura final desse texto. Eu quero que você atente o que nos diz assim a palavra de Deus nesse momento. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Entretanto, Deus me tem ouvido e me tem atendido à voz da oração. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Que coisa maravilhosa, meus irmãos. Se eu no coração contemplar a vaidade, o Senhor não me teria ouvido. Então vamos orar para que nós possamos mudar a nossa maneira de ser em relação a muitas coisas que nos tornam vaidosos, prepotentes, que não cultivam em nosso coração a humildade e a dependência de Deus. Então que sejamos irmãos e que tenhamos a postura que teve o servo de Deus, o salmista, quando escreve esses salmos aqui. Salmo 66, verso de 18 ao verso de número 20. Bendito seja Deus, que não me rejeita a oração, nem aparta de mim a sua graça. Então a graça de Deus está disponível para mim e para você nesse momento. Então nós vamos orar, encerrando assim nosso momento de estudo, de palestra, de escola bíblica dominical nesse momento. Eu quero orar nesse momento, encerrando agora o nosso momento. Senhor, nosso Pai, obrigado, Deus, porque nos deste, nesta hora, a oportunidade de conversarmos sobre esse assunto, a vaidade, como sendo um dos ídolos do coração humano. Nós, o teu povo, que estudamos sobre esse assunto, pensamos sobre o teu zelo para conosco, Senhor. Nós queremos que o Senhor nos ajude, Senhor, a te amar, te obedecer e seguir pelos teus ensinos. Somos fracos, pecadores, vaidosos por natureza. Assim como o teu servo Paulo, que mesmo sendo grande aos olhos da sociedade daqueles dias, digamos assim, Senhor, mas Paulo sempre reconheceu que era o principal dos pecadores. E Deus controlou a sua vida de tal forma que a graça do Senhor era
a coisa mais importante e evidente na vida do apóstolo Paulo. E nós também, Senhor, à semelhança do teu servo, o apóstolo Paulo, possamos também trilhar por esse caminho da humildade, esperando da tua parte o remédio amargo que precisamos para sermos curados em muitas situações. Dá a nós, o teu povo, Senhor, a compreensão de que a tua graça sempre vai nos bastar. Tira de nós o espírito de vaidade, aquilo que não convém ao Senhor, e nos faz andarmos na tua presença. Assim nós oramos, pedimos isso, essa bênção para o coração da tua igreja e para todos aqueles que nos ouviram nesse estudo esta manhã. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus abençoe nossas vidas, irmãos, e logo mais estaremos também trazendo uma reflexão, uma mensagem da palavra de Deus para o seu coração. Deus nos dê uma boa tarde, que você não esqueça de continuar servindo ao Senhor também neste dia, se reunindo em família logo mais e ouvindo a palavra de Deus. Sendo possível, esteja conosco aqui, você que é membro da igreja. Vamos ouvir nossa mensagem da parte de Deus para o seu coração. Mas também você está livre para se alimentar de outras boas mensagens, excelentes mensagens que nós ouvimos através dos grandes homens de Deus que estão aí com suas pregações e ensinos disponíveis a todos nós. Mas como pastor da igreja de Petrolina atualmente, eu convido você para que logo mais às 19h30 estejamos juntos, mais uma vez meditando na palavra do Senhor. Que Deus abençoe o nosso dia, nossa tarde e o nosso coração.